Mas é dar graças a Deus pelo título, pela oportunidade que ele nos brindou hoje e a honra e a glória são dele. Foi um trabalho ali de total reconstrução, como você disse, né, de 2020 para 2021. Como é que já começa essa sequência do campeonato, né? Apenas o começo, 21 jogos, a gente até falava isso com o Hernan Crespo, né? 21 jogos ele já é campeão. Essa importância que você destacou, e ainda tem toda uma temporada pela frente. É aquele gás a mais para dar ainda o melhor na temporada e quem sabe sair com mais títulos, né? É o gás que você citou, é a confiança que a gente usa no nosso termo diário, de que muitas vezes você pode ter parte física, parte técnica, mas se a confiança não está em dia, as coisas não caminham juntas. Então, eu acho que agora com o título as coisas tendem a fluir todas juntas, sabe? A parte física, a parte técnica e essa confiança com o título que nos faz ter um ano mais tranquilo para trabalhar, mas ao mesmo tempo com a mesma responsabilidade de todos os anos, porque o São Paulo é um clube gigantesco e onde entra em todas as competições sempre vai brigar por ganhar. Ô Pi, no último ano, na última temporada, melhor dizendo, né? O time do São Paulo bateu na trave, ficou na semifinal da Copa do Brasil, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, não conseguiu os títulos. O que eu quero saber é o seguinte, nessa temporada conseguiu o primeiro título. O que mudou de uma temporada para outra? Foi só questão de confiança, comissão técnica? O que você sente que tem de diferente nesse São Paulo? Eu acho que a principal mudança é a questão do resultado final, onde por mais que se tinha muita desconfiança pelo que aconteceu, o resultado final ele acabou sendo positivo. A equipe fez por merecer, fomos a melhor campanha do campeonato e no final conseguimos concretizar com um título contra uma grande equipe que é o Palmeiras, que foi campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Então eu acho que a resposta ela está no resultado final, porque muitas vezes o futebol ele é muito ingrato. Às vezes as coisas vão acontecendo bem e no resultado final o título não vem e daqui a pouco os jogadores e comissões já não prestam, já não servem, e a gente fica feliz porque conseguimos contemplar tudo isso. Boas atuações, regularidade que nos levou a ser primeiro colocado na classificação geral e terminar com o título, decidir na nossa casa e podendo dar alegria ao nosso torcedor. Vou pedir pro nosso cinegrafista, o Wilson, mostrar aqui essa medalha ao vivo lá no linha de passe, te perguntar uma coisa para te liberar. Tu está ainda com o uniforme do jogo, né? Havia muitas críticas em relação ao peso do jejum. 15 anos sem Paulista, 9 anos seriam completados esse ano se não ganhasse nada, e muitos apontam que alguns times do São Paulo, até times com uma qualidade técnica boa, sucumbiram diante desse jejum e dessa pressão do jejum. Você, quando chegou aqui no São Paulo, sentia isso no ar, via isso no ar, e aí vocês conseguem, com esse título, por mais que seja um estadual, tirar um pouco ou quase tudo desse peso que tanto atrapalhou algumas equipes anteriores? Eu acho que a gente sempre conversou e era muito nítido quando a gente, principalmente que posso dizer quando eu cheguei ao São Paulo, com 2 meses parecia que era aquele grupo que carregava o peso de praticamente 10 anos sem ganhar um título. E eu acho que a comissão técnica tem um valor muito grande nessa mensagem que eles passavam pra gente, porque o que aconteceu quando a gente não estava aqui não era culpa da gente. Eu posso ser responsabilizado pelos 2 anos e meio que eu tô no São Paulo, pelos 2 anos e meio que até o dia de hoje eu tive aqui sem conseguir conquistar um título, mas não carregar o peso dos outros anos, que não era uma culpa minha. Mas eu acho que é normal isso no futebol, é uma pressão normal, e principalmente quando é um clube grande. E como eu falei, acho que hoje poder ganhar esse título, e eu não vou nem dizer por mais que seja um paulista, porque é um campeonato. A gente não pode menosprezar as competições, a gente vê muitas pessoas menosprezando a competição e não é assim. Porque se luta, se trabalha, tem que se respeitar todas as equipes. Então, pra gente, como a direção falou, é Copa do Mundo. Qual é o problema de dizer que o Campeonato Paulista é uma Copa do Mundo? Eu não vejo nenhum problema.
Ao final de contas, todos ao final querem sair campeões, todos vão festejar. Então por que quando chega o nosso momento a gente não pode dizer que é uma final de Copa do Mundo? Então a gente está feliz, está contente, está em paz e quer aproveitar muito esse momento de hoje. Rola um grito São Paulo campeão ou não? Eu tô rouco já, eu não consigo gritar de tanto que eu gritei, mas esse eu deixo pra torcida aí. Valeu. Obrigado, Valpior. Nivaldo, volto com você aí nos estúdios, aliás, na condução, não mais nos estúdios, em casa do Linha de Passe. Obrigado, Eduardo Afonso. É campeão aí, né? O Volpi se poupando um pouco, ou já muito cansado. O elenco do São Paulo ainda no estádio Cícero Pompeu de Toledo. O Eduardo Afonso trouxe também o Pablo. E é importante para a nossa sequência de bate-papo aqui com o Birner, o André Kfouri Antero e o Jean Oddi, trazer o homem trabalho para dentro do Linha de Passe. Muricy Ramalho, emocionado com a conquista nesse início de temporada do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, Muricy. A gente tem que jogar pelo torcedor. O torcedor queria o Campeonato Paulista. Esse negócio que não vale nada é mentira. Vale sim. O time que perde sente. Palmeiras, um grande time. E ganhamos do campeão da Libertadores, Copa do Brasil. Ganhamos de um gigante. Então não tem essa não. Vale sim para nós. E o torcedor de São Paulo queria isso. Então nós temos que jogar pelo torcedor. Não importa as opiniões. O que importa é o que o torcedor quer. O torcedor queria um título. E tá aí, né, um começo do trabalho. Temos que melhorar. A gente sabe. Mas esse título dá confiança para todos nós, para a comissão técnica, para os jogadores, para o torcedor. Então eu estou emocionado mesmo. Eu acho que quando eu ganhei títulos, acho que eu não fiquei tão emocionado como eu fiquei hoje. É impressionante, porque eu sou seguro, eu sou um pouco mais frio, mas hoje realmente é muitos anos sem ganhar, cara. É tricolor campeão, é São Paulo! Aí, o Muricy atendendo o pedido de Eduardo Afonso, então gritando que o time é campeão, o Volpi dizendo que o Campeonato Paulista é Copa do Mundo. Fiquei de voltar com você, Birner. Então aí vimos também o Muricy Ramalho, que participou diretamente da contratação do Crespo e também desse planejamento. Acho que priorizar é uma palavra muito forte, né? Mas de dar a importância para a disputa e a conquista do Campeonato Paulista. Birner. Só para acabar meu raciocínio anterior, até o próprio Volpi falou sobre isso, é que a construção começa antes e ela tem muitos acertos, ajustes, né? Tem muitas coisas que foram essenciais, sem isso não teria sido campeão, feitas pela atual comissão técnica. Eu só citava aqui o Luan jogando um pouco mais com a bola, o Léo como zagueiro, o Gabriel Sara sendo desenvolvido, jogadores de potencial, né? Juntos com algumas contratações para mim, feitas pela diretoria atual. Do Miranda, para mim, por exemplo, foi essencial. Eu tenho dúvida se com outro trio de zaga o São Paulo conseguiria ter essa segurança defensiva que mostrou hoje, independentemente de atuações individuais, da própria atuação do Miranda. Ali é um jogador que sente o jogo de maneira positiva e não de maneira negativa. Eu só queria dizer uma coisa, porque parece que ela é muito mal entendida. Eu nunca vi alguém dizer que é melhor perder do que ganhar o campeonato como planejamento. O que se diz é que há outros campeonatos mais importantes, mas ninguém nunca disse, por exemplo, que era melhor para o Flamengo, ontem campeão estadual, o Flamengo tem outras prioridades, perder para o Fluminense do que ganhar o campeonato estadual. Isso nunca foi dito, então ele tem o seu valor, e é o seu valor real, que é o valor que o torcedor dá, exatamente esse que hoje está emocionado. Então, no final da temporada, o valor que esse torcedor der ao campeonato estadual é o valor que ele tem. Como eu já disse uma vez, não sou eu que dou valor, não é a imprensa, não é a comissão técnica, não é a diretoria, não são os jogadores. O valor real de uma conquista é o tamanho da emoção que ela gera nas pessoas. Quando o campeonato estadual, nos anos 60, por exemplo, era mais importante que a Libertadores, é porque ele gerava mais emoção do que gerava a Libertadores. Quando houve a discussão que o São Paulo desconstruiu, né? E aí formou sua identidade de um time muito identificado com a Libertadores. No começo dos anos 90, quando tinha a briga do Tele Santana, e ele brigou muito para valorizar a Libertadores acima do estadual, com o então presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará, e aí várias situações difíceis, porque na época boa parte dos colegas achava que o estadual, colegas de imprensa, era mais importante que a Libertadores, e tinha gente que não ligava para a Libertadores, e o São Paulo vai lá,
com uma TV minúscula transmitida a Libertadores, dá quase 40 pontos de audiência, e a Libertadores volta a ser gigante, porque o São Paulo a tornou gigante de novo no futebol brasileiro. Foi o São Paulo que fez isso, o São Paulo de Tele Santana, em 92, em 1993, 92 não teve a TV gigante transmitida, passou na MTV, numa parceria com a TV Gazeta, a Libertadores, porque ela era secundária, e o São Paulo reconstrói essa importância da Libertadores, e dali em diante as coisas vão mudando. Quer dizer, essa é uma coisa muito do São Paulo, né, que o São Paulo modificou no futebol brasileiro. É preciso que se entenda isso quando se faz qualquer tipo de argumentação. Agora, ninguém disse que o campeonato estadual era melhor perder do que ganhar, ou que deveria entregar o campeonato estadual. Algumas pessoas só dizem que há outras prioridades de acordo com o tamanho dos campeonatos. E voltando a falar sobre esse time, o que sobra nesse momento, o resumo do campeonato estadual, e essa para mim é a grande notícia. O Crespo tem um time competitivo, como ele mesmo falou, que joga demais, com mais de uma forma, que consegue perder alguns jogadores essenciais e competir com um dos melhores times do país, e que na hora que mais precisava jogar futebol, cresceu na competição. Nesse âmbito do valor da emoção, da conquista e do que se entende como o que é importante e o que não é, a gente fala sobre valor esportivo, o simbolismo das coisas. Talvez hoje não seja o melhor dia para fazer essa leitura, mas nós estamos aqui, é nossa obrigação. O Volpi falou sobre isso, o Muricy falou sobre isso, o Birner acabou de falar sobre isso também. O valor desse troféu, porque a emoção não se discute, ela está aí, ó, na tela. Muricy representa milhões de pessoas nesse momento, e embora haja pessoas que acham que são mais torcedoras, que sentem mais o clube do que aquelas pessoas que, como ele, trabalharam pelo clube, ganharam, choraram, sofreram e agora estão comemorando. Eu só queria colocar as coisas e as pessoas nos seus devidos lugares. Mas a importância desse troféu, ela vai ser medida ao fim da temporada. E o que a gente faz aqui é discutir as decisões e as atuações e as conquistas, as vitórias e as derrotas, conforme elas vão acontecendo. Então, é perfeitamente possível dizer que a diretoria do São Paulo foi coerente ao estabelecer esse objetivo, e o time do São Paulo merece os méritos e os aplausos todos por conquistar o objetivo que foi traçado, mas nós também temos que falar sobre os custos. Hoje, o custo das decisões tomadas para ganhar o Campeonato Paulista, por enquanto, é uma possível segunda vaga na fase de grupos da Libertadores no grupo do São Paulo. Se isso vai pesar a favor ou contra a caminhada do clube, nós vamos ter que aguardar e fazer essa leitura depois. Se lá no final do ano a torcida do São Paulo vai entender que só ganhar o título estadual foi pouco para o que é o tamanho do clube, e eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, eu estou supondo, nós vamos ter uma leitura diferente a respeito do valor dessa conquista. Acreditar que essa conquista contagia e alimenta o ambiente para outras maiores faz completo sentido. Agora, o tamanho das coisas ao final do ano, o custo das decisões tomadas nos últimos meses, ao final do ano também. Tudo isto dito, parabéns ao São Paulo. Título se comemora. Bom, a imagem, né, para o Jean e para o Antero, a imagem do Muricy comemorando, a emoção dele é espetacular, né? Porque o Muricy, não é que ele não conseguiu ficar fora do futebol. O Muricy não suportou, Antero, já que você pediu a palavra, ficar longe do São Paulo, que é a grande paixão da vida dele, Antero. Sim, o Muricy é do futebol do lado onde ele está agora, não do lado de cá do microfone, embora tenha desempenhado muito bem essa função. Mas é isso, é o DNA dele, é a vida dele, é estar dentro do futebol. Não hoje dentro de campo, mas participando também de um trabalho no futebol. O que eu quis dizer há pouco, Birner, fãs de esporte, André, foi uma autocrítica a nós. Não nós, eu, você, André, Jean, Prieto, Birner, né? Nós, assim, e muitas vezes eu também me coloco como torcedor, até olhando, vendo, diria que há uma certa tendência, insisto de novo, não me refiro a nós aqui, a ninguém exatamente, a sermos assim, a pautarmos a emoção do torcedor, a muitas vezes diminuirmos o que é esse sentimento. Vou contar um episódio bem rapidinho.
Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012, eu moro perto da TV. Eu tinha que, na época, eu era colunista do Estadão, tinha que mandar uma crônica do jogo. Por um problema técnico, não funcionava o meu computador no estúdio e eu vim para minha casa. Dava tempo de, ao final do jogo e antes do Sport Center, né, voltar para a TV. É um trajeto de 5, 10 minutos. Né? Eu cheguei na TV arrepiado, emocionado, com o barulho que eu vi nesse trajeto, a torcida gritando, soltando fogo e tal. Falei, gente, que coisa maravilhosa. E não tem problema algum, eu sou jornalista há 40 anos, as pessoas, muitos sabem para quem eu torço, não sou corintiano, embora tenha nascido no bairro do... Me parece que caiu o sinal do Antero. Eu vou concluir. Nasci no bairro do Bom Retiro, Jean. Era isso que ele ia falar, né, Jean? Certamente. Até aí eu também chegava, Prieto. Depois eu já não sei bem o que ele ia falar. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas até para pegar o gancho do que ele estava falando e do que o Birner e o André falaram, o meu ponto, e eu concordo com várias das críticas feitas em relação à priorização, talvez o Birner tenha sido o cara mais duro em relação às escolhas e entendo a posição e entendo você fazer essa mensuração daqui a pouco, você mensurar daqui a pouco, como disse o André, porque de fato, né, tem muito oportunista também que pega um resultado para dizer, tá vendo, valeu a pena ou não valeu a pena, e não é assim que as coisas funcionam. Tinha gente já dizendo, valeu a pena porque o São Paulo já se classificou na Libertadores. Isso não tem nada a ver, ninguém estava discutindo o São Paulo classificado na Libertadores. O meu ponto é outro, tá? Nem pedir para tirar jogador da final contra o Palmeiras. A questão foi discutir as quartas e as semifinais, o time que entrar em campo. Foi isso, né, Jean? Só para deixar bem claro. É isso aí. Não, e nesse aspecto eu concordo contigo, inclusive. Eu só acho que, como a gente fica tanto tempo no ar e a gente discute tanto isso e discutimos tanto isso, né? E discutiremos isso certamente na hora que tiver o sorteio da Libertadores, isso vai voltar à pauta. Eu acho que a gente passa tantas horas no ar que o momento depois de uma final, ele é um momento especial. Ele é um momento especial para o torcedor. E acho que aí a gente, né, ainda que como analista, como crítico e tudo mais, tem que entender um pouco esse momento, porque não é que vai nos faltar tempo ou espaço para abordar tudo isso que a gente já abordou e que a gente vai voltar a abordar. Mas eu acho que a gente pode sim olhar, sobretudo, acima de qualquer coisa, para o reflexo que esse título está causando. E aí, claro que nós sabíamos, como disse o André, que esse título tem um peso muito em relação ao que vai acontecer para frente, né, que ele vai contar, que teoricamente ele ajuda a dar confiança e tudo que a gente sempre fala para o brasileiro, para a Libertadores, para a Copa do Brasil. Mas eu acho também, e de alguma